Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Está começando mais um episódio do Varejo Sem Segredo. Eu sou o Silvestre Paiva e estarei com vocês hoje falando sobre o tema inovação tecnológica para a construção civil e varejo. Temos um convidado especial hoje aqui, o Euler Guimarães, que tem contribuído como desenvolvedor do ecossistema inovador na nossa região, além da contribuição como investidor e empreendedor na área de tecnologia pelos últimos 13 anos. Possui formação em administração pela UFAM e várias especializações em lato e stricto sensu no Brasil, Estados Unidos e Japão. Euler é diretor de negócios da IoTech Automação e CEO da Nuclic Tecnologias. Seja bem-vindo, Euler. Obrigado, Silvestre. É uma honra estar aqui no Varejo Sem Segredo. Maravilha. Euler, conta um pouco assim, como é que é o teu trabalho hoje no ecossistema na nossa região e como que você impacta hoje diretamente o varejo com a transformação tecnológica. Contextualiza pra gente. Então, essa pergunta, né, pode ser bem abrangente, mas eu vou tentar focar aqui. Eu tenho contribuído, além dessas duas atividades que você citou, digamos assim, como uma pessoa que tem ajudado a construir o ecossistema de inovação e de empreendedorismo aqui da nossa região. No passado eu também contribuí como estudioso dessa área, né? Mas agora eu estou contribuindo mais na ativa, no dia a dia. Então, eu acho que desde que eu retornei para o Brasil, final de 2008, eu busquei contribuir no sentido de apoiar empresas, né, que estavam se desenvolvendo, startups, e a Trocados é uma delas, né, que a gente teve parceria lá na incubadora da FUCAP. E desde aí eu tenho dado a minha contribuição voluntária, inclusive, né? E recentemente a gente conseguiu fazer a institucionalização do CODESE, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico da cidade, no qual a gente tem uma preocupação com o futuro da cidade, né? O CODESE surgiu para a gente pensar a cidade 20 anos para frente. O que a gente quer, né, de Manaus? E, por acaso, hoje eu estou como presidente, então tem uma boa parte da contribuição vinda daí, né? E pelo CODESE, a gente conseguiu lançar a proposta do Polo Digital de Manaus, que tem dado muito certo. Sim. Hoje, né, todas as startups fazem parte desse Polo Digital de Manaus. Então, isso foi uma coisa que eu trabalhei assim de uma forma muito exaustiva até, para que a gente conseguisse chegar onde a gente chegou hoje. Interessante, interessante. Então, tem essa contribuição e depois, né, mais recentemente, eu resolvi empreender também. Então, na questão do empreendedorismo, eu foquei na área de varejo, que é uma área que eu vejo que tem um potencial muito grande para a questão da transformação digital, e também na área de construção civil, que é outra área que eu vejo que tem um potencial também muito grande, né? Então, aí depois acho que você tem outras perguntas, a gente pode aprofundar. E onde que entra onde é que começou a tua jornada com a IoTech, automação? Então, a IoTech... Já aproveita também para dizer o que é a IoTech também. Tá, a IoTech, né, vem de IoT, ou seja, Internet das Coisas em inglês, né? E a gente faz... interessante, né? Assim, a IoTech, lembrando aqui do histórico, mas a IoTech, o primeiro contato que eu tive, ela estava no começo, foi lá na incubadora da Uninorte. Vocês não conheceram. Lá em 2017? Na incubadora da Uninorte, e eu fui para lá em 2015, né? Então foi bem no comecinho. Eu fiz o convite para a IoTech ir para lá, para trabalhar lá. Na época era só o João, né? Era o João, o Lorival, o Fábio. Eu fiz o convite, né? Eles falaram, não, mas a gente já tem um laboratório, acho que não vai dar. Estava muito no começo do desenvolvimento da empresa, das tecnologias e tal. E aí o tempo passou, né? A gente não tinha mais se encontrado. E aí depois de um tempo, por meio da Cíntia Gontijo, ela fez um serviço para a IoTech. E aí a Cíntia identificou que a IoTech estava com muita dificuldade na área comercial, na área de conexão com clientes. Aí ela falou, poxa, eu acho que eu conheço uma pessoa que vai poder resolver isso, porque ela fez um trabalho comigo, a gente contratou, né, quando a gente estava com o Tiwa, para a área de marketing. Então, foi desde aí a gente se conheceu melhor
né? E a Cíntia viu o potencial que eu tinha para isso, né? Então ela fez a conexão e foi daí que começou a nossa relação, né? Eu acabei entrando como um dos sócios, né, da empresa e estamos aí buscando trilhar esse caminho. Então, o que a EUTEC faz, né? Que eu ia falar, mas eu resolvi deixar para um pouquinho depois. A gente trabalha com soluções voltadas para a internet das coisas, tá? Então, a gente traz soluções muito inovadoras para o mercado e que podem ser aplicadas a muitas atividades, tá? Uma delas é a construção civil. Por quê? Por que eu vi essa oportunidade? Porque a gente tinha já algumas coisas desenvolvidas na empresa, voltadas para hardware, inclusive, né? Voltados para gestão de energia dentro de um ambiente predial. E aí faltava só conectar com o mercado. Eu falei, olha, mercado B2C, não acredito que vá pegar tão cedo. Lógico que muitas coisas estão acontecendo com o passar do tempo, mas eu via que não era o momento. E é caro, você sabe que CAC de B2C é muito caro. Muito caro. Né? Então, eu falei... É sempre mais difícil, né? Exatamente. B2C é mais... Então, eu falei, vamos tentar o B2B? Né? E aí foi quando realmente, né, a gente fez lá um desafio, que o desafio era, olha, se eu conseguir, né, fechar negócios aqui no período de um ano, eu não posso falar os valores aqui, mas determinados valores, aí eu entro, né, como investidor e como sócio da empresa. E aí todo mundo concordou e deu certo, graças a Deus, já passou esse um ano. Então a EUTEC era focada no B2C antes? B2C. Aí com a chegada, você trouxe essa outra perspectiva? Para esse produto, né? Porque ele tinha sido vendido muito para o B2C. E ainda teve mais um fato, né? Eu já usava algumas tecnologias em casa, por ser entusiasta, né, de tecnologia. Então, minha casa já era inteligente. E surgiu a oportunidade de conectar com o mercado de construção, né? Nosso grande parceiro é a RD Engenharia. Eu quero até agradecer aqui o Romero Reis, né, que é o presidente da RD Engenharia, a Thaís Reis, que é a diretora de inovação, que a gente tem buscado trilhar esse caminho juntos, né, inovar juntos aí. Então a gente viu a oportunidade de agregar valor para um apartamento quando ele era lançado. Aí foi quando surgiu toda a ideia. Né? A gente falou assim, Romero, deixa a gente fazer um apartamento decorado, colocar automação para você ver como é que funciona. Aí a gente foi lá e colocou. Só que não foi tão simples assim, né? Porque a gente fez um orçamento inicial. Ele falou, não, esquece, esse orçamento aqui eu não posso pagar. Eu tenho um limite aqui de 1% do valor de venda do imóvel. Ou seja, já era um desafio muito grande para a gente, porque a automação é muito cara, né? E aí a gente conseguiu encontrar caminhos para reduzir esse custo. Então a gente conseguiu fazer o que ele queria. Quando a gente foi até o apartamento, depois que ele estava pronto, que a gente chegou e mostrou a automação funcionando, ele falou, é isso aí, é isso que eu quero a partir de agora em todos os novos apartamentos. Foi diferencial competitivo para ele também, né? Tem sido, porque eu posso dar um exemplo aqui realmente que aconteceu. Na área do Tarumã, tem vários empreendimentos, né? Tem o Viver Tarumã, que é da RD Engenharia, tem outros empreendimentos da Direcional, da MRV, que são grandes construtoras. Então, muitos clientes vão visitar todos, quer dizer, prospects, né? Potenciais clientes, que quando estão em busca de um imóvel, eles visitam e alguns voltam e dizem, eu vou comprar aqui na RD. E aí o gerente comercial, né, tenta captar essa informação do motivo, porque aqui tem automação. Olha isso, cara. E quem paga essa automação é a construtora, entendeu? Ou seja, para nós é uma venda interessante, é uma venda realmente não B2B. Depende do consumidor final, né? É uma venda B2B, né? E o consumidor final, depois, ele pode também continuar incrementando, né, a sua casa. E aí você deve estar se perguntando assim, ou o público, né, que está ouvindo vai se perguntar, tá, o que entra nessa automação? O que pode ser feito, né? A gente consegue oferecer automação para ele conseguir controlar a iluminação dele, ele consegue controlar por voz, por aplicativo, e normalmente, né, a gente coloca interruptores inteligentes que tem um acabamento fantástico, com luz de LED, fica super legal na casa.
e aí a pessoa consegue gerar cenas, sabe? Ela consegue chegar em casa e dizer, cheguei. Aí vai ligar as luzes que ela determinar, liga o ar-condicionado, liga a TV. Então os comandos, né? Então a gente consegue controlar tanto a iluminação quanto os dispositivos, né, que sejam infravermelho. E a gente coloca assistente de voz também, né? A gente tem adotado o Echo Dot da Amazon, por ser, assim, temos vários outros, né, no mercado, mas a gente estudou todos eles e o Echo Dot tem sido mais amigável para o português, né, para a língua portuguesa, brasileira aqui. Então tem sido um sucesso, a gente tem vários empreendimentos aí já vendidos, né? E além disso, do apartamento em si, a gente também lançou uma nova linha que é para as áreas comuns, que eu vejo assim o caminho para uma cidade inteligente, que é o que a gente quer contribuir também. Então, nas áreas comuns, a gente consegue controlar o nível da caixa d'água em tempo real, a gente controla as bombas, a gente diz o consumo que está tendo, tudo em tempo real, a gente gera uma série de dados que são sensacionais para o condomínio. No caso do agente de portaria, né, ele tem uma jornada difícil, porque ele tem que sair ligando as luzes da quadra, da piscina, e isso é tudo programado hoje, né? Ele não precisa mais sair andando, caminhando o condomínio inteiro. Ele tem um dashboard lá, um painel que ele consegue controlar tudo, saber quanto que está gastando. Se alguém usou a academia, por exemplo, e a regra é desligue o ar-condicionado depois que você sair, e se a pessoa deixou ligado, a gente consegue até colocar uma câmera que identifique que se tem alguém usando e aí controla para ligar e desligar o ar-condicionado. Que legal. Controle de acesso também, com reconhecimento facial. O perímetro do condomínio, a gente consegue colocar câmeras inteligentes. Então, é isso que a gente tem feito. Cara, que interessante. Pegando esse gancho, o que tem hoje, né, com relação à inteligência aí, né, artificial das coisas, para o varejo, por exemplo? Dá um exemplo dessa aplicação tecnológica para um supermercado. Eu vou te dar um exemplo de uma startup que surgiu recentemente, da qual eu sou um mentor, um dos mentores, né? Acho que eu fui o primeiro mentor, que é a Lute, mercado autônomo. A gente chegou a pensar, aí a gente na EOTech tem uma outra linha, tá? Eu falei da automação voltada para energia, para gestão de energia. Mas a gente tem também uma outra linha para gestão de ativos. Com a gestão de ativos, a gente consegue fazer o controle do inventário, por exemplo, em tempo real. A gente consegue dar uma acurácia muito grande em tudo que está acontecendo dentro da empresa. Tá? Eu vou falar primeiro da Lute, depois eu vou falar da InfoStore, que é a nossa cliente. Maravilha. Então, a Lute, a gente propôs que fosse usado controle com radiofrequência, só que por enquanto, como vai ser a primeira loja, o pessoal decidiu ainda não usar, e como é uma loja autônoma, não tem ninguém lá dentro, existe um risco grande, por exemplo, de dar algum problema no freezer, ficar sem energia, estragar as coisas. Então o que a gente faz? A gente consegue colocar uma automação para energia, que o gestor consiga saber tudo que está acontecendo lá dentro. Ele consegue, inclusive, se desligar o ar-condicionado, se for necessário, né? Quando acabar se bem que é 24 horas, tá? Mas, assim, a gente consegue deixar a autonomia na mão dele para ele conseguir gerenciar de onde quer que ele esteja, tá? Então, imagina, se ele tem 50 lojas espalhadas pela cidade, ele conseguiria ter um dashboard de tudo que está acontecendo com todas elas ali, né, numa única vista. Sim. Então isso é interessante, né, para o varejo. E isso a gente está falando de uma loja autônoma, mas pode se aplicar a um supermercado, pode se aplicar a um mercadinho, entendeu? Ele vai saber o que está acontecendo ali dentro, né? E o principal motivo para... E a gente ainda fala o consumo, né? A gente consegue medir o consumo. Isso que eu ia falar. E consegue também gerenciar coisas como, por exemplo, às vezes você tem um salão muito grande que tem 6 aparelhos de ar-condicionado. E a gente sabe que em Manaus o consumo de energia por ar-condicionado é muito grande. Então, imagina, né? Tem 6 aparelhos, às vezes as pessoas não sabem usar,
às vezes colocam uma temperatura tão baixa que chega até a congelar o aparelho e ele não funciona. Ele vai ficar gastando muita energia e não funciona. Então a gente consegue colocar sensores e fazer um controle de uma forma que vai chegar um momento, a temperatura chegou na temperatura agradável, que não precisa estar ligado os 6. E também quando você liga, às vezes a empresa sai ligando tudo de uma vez. Isso dá um pico de energia enorme. E isso é gasto, é custo, né? Então, você conseguiria fazer assim, deixar a automação cuidar disso. Você não se preocupa com isso, se preocupa com o cliente, né? A automação vai cuidar do gerenciamento da temperatura. Então, quando chegar numa temperatura adequada, pode ficar só um ligado. E aí, digamos que entrou muita gente, de repente precisa de mais 2. É tudo automatizado. Vai ligar e vai funcionar e depois, saiu, agora amenizou, então deixa só um novamente. Então é um consumo enorme. Do jeito que a energia tá cara, né? Exatamente. É um problema. Isso aí é fundamental. Pode ser muito útil, né? E o investimento é muito tranquilo, entendeu? Para a empresa. Tem muita gente que acha que a automação é cara. Isso. A gente consegue fazer projetos assim com custo muito baixo. E lógico, né, que isso é muito modular, né? Então eu não tenho assim uma linha de produto que eu digo, vai custar tanto. Depende do ambiente, né? Eu posso dar alguns exemplos, tá? A gente tem kits, a gente tem uma loja que chama AP Inteligente, foi uma linha que a gente lançou por conta dessa oportunidade com a RD Engenharia. Aí a gente tem lá, o site é apinteligente.com.br, inclusive se as pessoas quiserem comprar, elas podem acessar e podem comprar os nossos kits. Então o kit, o mais básico, custa R$500, entendeu? Você já consegue começar a automatizar a sua casa, seu ambiente com R$500. Pode ser a casa, a loja. E como é que funciona? Conta um pouco como é que funciona a aplicação disso. Dá esse exemplo dos R$500. Sim. Eu vou lá, contrato, é um serviço que eu contrato? Não, é o hardware. Mês, como é que funciona? Não, a gente vende o hardware. Sim. E aí o que acontece? A gente mesmo que faz a instalação e faz o treinamento para a pessoa usar, porque isso é muito novo, né? Então muita gente não sabe qual é o potencial que isso tem, como é que funciona. Então a gente faz um pacote completo, né? Não vai ter uma assinatura para essa linha. Tem algumas outras coisas que pode ter um serviço de assinatura, mas esse não tem. Você paga só uma vez, pode pagar parcelado até 12 vezes e você vai ter acesso. Se quiser fazer a automação que a RD coloca nos apartamentos, a gente tem para vender. E aí a gente vai lá, faz a instalação. É um extra, no caso. E isso serve também para empreendimentos, entendeu? Pode servir para uma loja de shopping, o cara pode... outro dia eu visitei um amigo que tem uma loja no Via Norte, posso falar o nome aqui, né? Pode? O Diego. Ele tem a SkyCell, que vende celulares e tal. Ele falou, poxa, eu perdi o controle aqui da porta de ferro, eu queria botar um controle que eu possa controlar no meu celular, né? E isso a gente consegue fazer. Aí falou com a pessoa certa. E agora eu queria falar um pouquinho, Silvestre, do que a gente tem com a InfoStore, tá? Lá é um sistema mais sofisticado, né? Que é o sistema de gestão de ativos. Então, todo produto InfoStore, ele recebe uma etiqueta de radiofrequência, ou RFID, e a partir dali, a InfoStore consegue acompanhar tudo que acontece com aquele produto. Ela consegue saber no CD, né, qual é o estoque que ela tem. Quando ela vai fazer uma remessa de produto, ela consegue associar com a nota fiscal os produtos, passa numa área de controle. Em vez de controlar um por um, ela controla o volume todo. Uma caixa inteira, pode ter quantos sejam lá dentro, já vai ler automaticamente, vai sair dali, quando entrar na loja, faz a leitura, já confere, porque o dia a dia é no código de barra, né? Então você tem que bipar de um por um. Sim. E dessa forma não, você ganha uma produtividade enorme. Cara, que interessante. E vocês já estão há muito tempo lá já? Tá em Já. teste, já tá rodando? Não, já está rodando. Assim, a pandemia atrapalhou um pouco, né? Alguns desenvolvimentos adicionais que precisam ser feitos, inclusive self-checkout, né? Você conseguiria ter um self-checkout que nem o que eu vi aqui na Trocados, né? Só que lá é usando a radiofrequência. Eu quero comprar aqui, digamos, um microfone, eu chego no... eu já ia demonstrar aqui, mas não tem o vídeo, né? Mas você chega, eu quero esse microfone aqui. Aí você vai na área de self-checkout, coloca lá o seu volume, né? Ou vários itens,
aí automaticamente aquele item vai ser lido, você paga, você, quando for sair, já está liberada a sua saída. Se por acaso o item não for pago, ele vai bipar, né? Ele vai alertar lá na frente. E é essa filosofia que a gente sugeriu aplicar na LUT, né? Porque assim o comprador, o usuário da empresa, ele vai conseguir chegar, né, com a cestinha dele, coloca lá, não precisa passar item a item, como a gente vê em alguns supermercados, né? Às vezes as pessoas se atrapalham. Dessa forma, não. Coloca lá os itens, ele vai ler automaticamente todos de uma vez e você paga e vai embora. Caramba, que então o controle é muito grande. E isso já te dá baixa no estoque, entendeu? Tudo que você queira fazer associado ao teu ERP, você faz. Por exemplo, se você estiver procurando um item específico, às vezes isso acontece muito com drogaria, né? Você chega na drogaria, precisa muito daquele remédio, aí a pessoa entra no sistema, só tem uma caixa. Será que a pessoa acha? Muito difícil, entendeu? Eu já passei muito por isso, né? Você fica ali torcendo, pô, tomara que ela encontre e ela não acha aquela caixa, né? Por quê? Porque pode ser que o sistema, né, o formato ali pode ter divergência, ou pode ser que ela esteja no lugar errado, mas com essa tecnologia você consegue ir com um coletor móvel na mão, você coloca o item que você quer, você lê todas as prateleiras e você encontra esse item específico. Ele vai bipar na hora que você passar por ele. O mercado é gigantesco para isso. Muito grande. São muitas aplicações. Para o varejo, então, é sensacional. Sim. Você morou um tempo no Japão, né? O que tem lá diferente que já está acontecendo aqui no Brasil, que vocês estão pensando em trazer de mais inovação tecnológica? Conta um pouco sobre a diferença do Japão para o Brasil, como é que está hoje a parte de tecnologia mesmo. Tá, o Japão é líder, né, em tecnologia. A gente sabe que o Japão foi o primeiro lugar assim, que a gente começou a ver robô, né, e robô na operação ali no dia a dia. Você vê robô no aeroporto, você, né, tem robô, ou aquele aspirador de pó, robô, né? Aquilo, na época que eu morava no Japão, 2005, ou começo dos anos 2000, já existia lá. E ele ainda fazia mais funções do que ele faz aqui, entendeu? Ele poderia interagir com a pessoa e tal. Então, hoje que chegou aqui, né? Então, assim, essas coisas são muito... começam de uma forma muito pioneira no Japão. E o que tem acontecido hoje lá? Pensando, né, no mercado de varejo. Como a população está envelhecendo muito, infelizmente, né, eles têm tido a necessidade de colocar robôs para fazer atividades que não tem mais gente para fazer. E eu posso dar um exemplo. O lamen, né, que é muito comum, aqui a gente chama de miojo, né? Mas o lamen do Japão é especial. Se vocês puderem experimentar um dia o lamen original, entendeu? É uma coisa fantástica. Porque tem toda uma tradição ali, passa de família para família, a massa é feita artesanalmente e tal, né? O caldo, tem todo um ritual para você preparar. E aí, não é uma coisa simples, né, de se fazer. Então, em alguns shoppings, lamen shop, o pessoal tem tido a necessidade de desenvolver robôs para poder fazer o trabalho que antes as pessoas faziam. Porque alguns jovens não têm interesse de ter esse tipo de trabalho, eles querem outros tipos. E para não parar o negócio, né, as empresas têm tido que andar por esse caminho. E uma outra coisa que é muito popular no Japão, eu vou falar o nome aqui em japonês, são chamados de Jido Hanbaiki. Aí eu posso explicar até, né? Jido é automático, Hanbai é venda e Ki é máquina. Então, vocês já imaginam, né? Aquelas vendas, as máquinas de venda autônoma, né? De venda automática. Eu quero comprar uma bebida. Onde você anda pelo Japão, você consegue comprar, entendeu? Bebida gelada, bebida quente, sempre tem disponível nessas maquininhas. Chá, refrigerante, suco, água, é uma infinidade. E é impressionante a forma que o Japão consegue abastecer essas maquininhas, porque eu não sei, eu nunca tive a preocupação assim de tentar saber quantas são que existem, mas é impressionante a quantidade, é muito grande. E não tem só máquina para refrigerante, né? Posso dar um exemplo aqui,
que o japonês é muito tímido, então quando ele quer comprar uma camisinha, ele não vai conseguir chegar na drogaria para pedir uma camisinha, entendeu? Ele prefere ir na maquininha que ele compra lá enquanto não tem ninguém olhando e tal, aí ele vai de boa. Uhum. Então assim, são essas coisas, né, que o Japão tem desenvolvido lá e que de repente tem surgido aí oportunidades para aplicar em outros lugares, tá? Interessante. Eu lhe falo um pouco mais da abrangência da EOTech hoje, né? Quais os segmentos que vocês estão atuando hoje? Então, a gente está muito focado no mercado de construção civil, tá? A gente teve essa oportunidade de começar com a RD, mas a gente tem conversado com as 100 maiores construtoras do Brasil e o nosso plano não é só ficar aqui em Manaus é um piloto, né? E a gente tem conseguido modelar muito bem e a gente quer partir para o Brasil, entendeu? Então, assim, o nosso plano é ajudar as construtoras a evoluir nesse sentido, né? Ter automação predial de uma forma geral, e isso não serve só para um empreendimento residencial, serve também para empreendimentos comerciais. A gente conversou com a Ingeco e eles falaram assim, poxa, se a gente tivesse conhecido vocês antes, o The Office era para ser assim. Caramba, era para ser todo automatizado. Infelizmente, né, a gente não se conheceu antes, não deu para fazer, mas os próximos a gente quer fazer. E a gente sabe que a Ingeco é uma grande construtora aqui da região, né, uma construtora que constrói imóveis de alto padrão. Então, nosso plano é esse, B2B na construção civil, né, no mercado das construtoras e incorporadoras. A gente também pensa em continuar no mercado de varejo, né, com a questão do gestão de ativos, porque é muito útil, né, para o dia a dia, isso economiza muito dinheiro. A gente tem conversado com muitas empresas aqui. Aí eu me lembrei aqui de uma coisa quando você me perguntou a respeito dessa questão da transformação digital para o varejo, né? Qual é a minha contribuição? Muitas empresas antes daqui, elas são empresas muito consolidadas, sólidas, tradicionais, mas elas não estavam muito atentas a essas oportunidades. Então, quando a gente começou a conversar sobre essas coisas, dentro da própria esfera do Codese, que deu esses insights, né? Essas oportunidades de conectar. E eu me lembro que tudo isso começou com a Trocados. A Trocados levou o Ulisses Tapajós, que é um dos instituidores e conselheiro do Codese, lá na incubadora, né? A gente conversou, o Ulisses falou, olha, a gente tem uma missão aí, né, de planejar a nossa cidade para o futuro e tal, eu quero te convidar para fazer parte disso, e deu muito certo. E a gente, legal, tá vendo? A contribuição da Trocados aí. E eu lembro de como a gente conheceu o Ulisses, né? Que a gente foi para um evento, um monte de gente fera lá, né? E a gente não tinha nenhum cliente ainda, mas tinha vontade, né, de ter um negócio. A gente apresentou, chegamos lá com ele, né? Falamos que a gente era da Trocados e tudo, ele adorou a ideia. E aí a gente falou que estávamos na incubadora da Uninorte, né, na época. E fomos pra lá, e aí começou tudo isso. Eu não sabia, cara, que aquele encontro gerou essa... Foi isso aí. Que legal. A culpa é de vocês. Que legal, caralho. Então, assim, o que aconteceu, né? Como o Codese ele surgiu com um grupo de empresários, o Romero, né, tava lá junto, aí eu consegui me conectar com a RD e levei a oportunidade, né? Eu funciono muito assim, como um broker, né? Como o broker é aquele cara que em inglês, né, faz o papel ali de conectar as pontas, né? Então, vi a necessidade, vi a solução, né? O problema com a oportunidade, é isso que eu faço. E aí deu muito certo essa conexão. A gente conseguiu chegar a outro patamar com a EOTech por conta disso. E também, por exemplo, com a TVLAR, né, a gente ajudou a organizar um evento que foi o TVLAR Inova, que vocês estavam presentes. Sim. A gente estava junto com o João Kepler aqui, que é um investidor, que na época não investiu, mas depois ele conheceu a Comune lá e investiu na Comune, né? Então, e tem visto potencial aqui, né, para investir em negócios aqui na região. Então, é isso aí que eu tenho feito. Interessante, bem que você lembrou disso, cara, porque é bem importante. Isso é história, né? O histórico da coisa. E
E assim, todo mundo que a gente encontra na nossa jornada que vive conectando as pessoas, a gente fala, cara, tu parece com eu. Pois é, né? Não perde a oportunidade. O que é muito importante para o ecossistema, cara. Eu gostei da definição de desenvolvedor do ecossistema, porque você faz muito isso, né? A gente conhece desde 2014, né? Desde da FUCAP, lá desde o início. E, cara, que legal, né, que você está conseguindo impactar de uma forma mais presente, assim, tipo, mais enfática até, sabe? Eu tô fazendo, né? Tá fazendo, antes né? eu só dizia, vai lá e faz, né? Aí agora eu tô ralando. Ficava por ali, agora tu tá envolvido. Eu me lembro, né, que eu pegava muito no pé do Maurílio, por causa da Resíduo, né? Eu falei, Maurílio, tu tem que ir logo fazer um MVP, tem que botar dinheiro pra dentro e tal, né? E ficava no pé ali. Aí um dia, depois que eu comecei a empreender, né, ele encontrou comigo, ele falou, e aí, como é que estão as coisas? E aí, como que diz assim, eu já sei que agora tu tá sofrendo também, né? E realmente é isso, não é fácil, cara, a gente rala muito, né? Mas tem que ser assim, tem que insistir, porque senão, se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo, né? Sim, e eu até pegando o gancho nisso, cara, conta um pouco, hoje você é CEO da Nuclick Tecnologia, né? Explica para o nosso ouvinte o que é a Nuclick, o que é seu trabalho hoje à frente dessa empresa. Legal. Então, a Nuclick é uma iniciativa que surgiu... Foi quando eu decidi empreender, na verdade, tá? Eu empreender, assim, como pessoa, né? Eu já tinha empreendido antes na minha vida, junto com a minha família. Mas não era na tecnologia? Não era na área de tecnologia, até porque eu era muito jovem, entendeu? Acho que eu comecei com 5 anos de idade, atendendo lá no balcão da loja da minha mãe, e ela me botava para atender os clientes. Eu me lembro até quando, uma vez, né, eu via, né, o comportamento dos outros vendedores e tentava imitar. Aí eu cheguei lá com o senhor, né, no balcão, eu acho que eu tinha uns 9 anos por aí, aí eu cheguei, olhei para ele, sim, diga. Aí ele, diga o quê, meu filho? E são coisas que ficam, né, na nossa memória. Aí eu olhei para minha mãe, né, e agora, mãe? Porque assim que os outros vendedores atendiam, eu fui imitar, né? Não diga aí. Então, eu, né, desde muito jovem tenho vivência na área empresarial. Depois já empreendi com meu pai na área de distribuição de alimentos, né? Depois eu resolvi entrar no mercado corporativo e acabei voltando para o empreendedorismo, né? Porque eu acredito que é muito necessário, tem muitas oportunidades. Hoje eu tenho participação em 5 empresas, né? Eu estou falando de 2 aqui só. Tem mais 2, na verdade hoje eu tenho participação em 6. E tem mais 2 que talvez eu entre, ou seja, vão ser 8, tá? Isso como advisor, investidor? Como investidor, como empreendedor, como advisor, vários papéis. E agora eu tenho já, assim, muitas coisas que surgem, não sou eu que procuro, as pessoas me procuram. Então, uma delas é da Argentina. Hoje pela manhã eu tive uma reunião, a gente está evoluindo, né, na área de pesca esportiva. A outra de São Paulo, mas assim, com fundadores do Sul, do Rio Grande do Sul, aí a conexão Sul e Norte, né? Então, assim, são oportunidades que têm surgido e eu tenho me dedicado a fazer isso. Para mim, assim, eu tenho um pouco dessa habilidade, né? Tem gente que fala assim, cara, você dorme, né? Como é que tu consegue gerenciar tudo isso e tal? Mas muita coisa que eu faço acaba sendo muito complementar, né? Uma coisa complementa a outra, muito parecida com a outra, por isso que eu consigo levar. Sim. E eu sempre prezo muito pelas entregas. Se eu não estou conseguindo entregar... Levanta a mão já. Eu digo, olha, não está dando, né? Mas quando está dando, eu vou seguindo, né? Eu acho que o empreendedor, principalmente o digital, tem que ser muito assim, né? Não adianta você ficar insistindo numa coisa que não está dando certo. Por isso que existe a palavra pivotar, que eu gosto muito, né? Pivota, encontra outro caminho, vai em busca de parceiro, mas sempre é possível você seguir, né? Se não der, paciência, não deu, né? Então, assim, voltando aqui, né, falando um pouquinho da Nuclick, vocês sabem que eu acabei tomando uma decisão de sair do mercado, né, de trabalho corporativo
na época da Uninorte, deixei de ser gestor de incubadora para me tornar o CEO de uma startup que já estava rodando, né? Que era o Tiwa, junto com um time fortíssimo lá da UFAM, liderado pelo Edileno, aí, Altigran. Eu acho que foi muito, até engraçado a forma como ele me convidou, né? Porque a gente teve um evento e aí o Edileno falou assim, eu queria falar contigo. Acho que foi lá no Impact Hub o evento. Aí a gente estava lá na frente, né? Aí eu falei, beleza, depois a gente conversa. Ele estava tão ansioso que eu levantei para beber água. Aí quando eu estava bebendo água, aí o Edileno falou, cara, é o seguinte. Aí eu falei, mas tu já quer conversar aqui? Ele falou, não, é rapidinho, rapidinho. É o seguinte, a gente pensou lá internamente, a gente queria te fazer um convite. Sim, diga aí, para tu ser o CEO do Tiwa. Na lata. Assim, a queima-roupa, né? E aí eu falei, cara, legal, né? Eu fico feliz pelo reconhecimento, né? Era responsabilidade muito grande. A empresa já tinha captado investimento com a Monax, que eu diria que é hoje no Brasil a gestora de fundos mais pé quente que a gente tem, né? Porque primeiro unicórnio foi investido pela Monax, que foi em 99, e depois daí vieram vários outros, né? E a gente queria ser um desses unicórnios, né? Mas infelizmente não foi essa o desfecho, mas a gente conseguiu ter um desfecho muito tranquilo. A gente teve interesse aí, a gente buscou primeiro uma segunda rodada de investimento, mas não foi possível, né? Então surgiu o interesse de algumas empresas em comprar a empresa. Então a gente acabou tendo um exit, né, para a Jus Brasil. E aí eu negociei ficar com a tecnologia, né? Falei com todos os sócios, aí todo mundo concordou, fiquei com a tecnologia que tinha sido desenvolvida, que é muito sofisticada, né? Porque me lembro que a gente já tinha comando de voz, você fazer um pedido, né? Eu quero uma pizza e uma Coca-Cola, fazendo um pedido por voz, e só depois de um tempão é que o iFood instalou isso, colocou isso disponível. A gente já tinha desde o começo, praticamente. Enfim, muitas outras coisas, né, que a gente conseguiu desenvolver. E aí eu decidi começar a NuClick, né, NuClick Tecnologia, só que com um viés um pouco diferente. Primeiro eu pensei em fazer essa plataforma continuar rodando, só que o custo é muito alto, né? Então eu falei, não, vou esperar um pouco, né? O mercado, vou ver como é que vai ser o mercado, brigas gigantes aí como iFood, Rappi, Uber Eats, né? 99 entrou também depois, são empresas assim mega gigantes. Então eu vi a oportunidade de começar a trabalhar com consultoria na transformação digital e desenvolver sistemas. Então hoje eu tenho desenvolvido, né, ajudando quem quer entrar no comércio eletrônico, que não tem ainda uma presença digital, é o trabalho que eu faço e coloco o cara para rodar. E também agora a gente está modelando produtos, né? Então a gente tem um produto, por exemplo, que é para pedidos, que pode funcionar muito bem em algumas lojas que são muito grandes, que às vezes o vendedor não tem condições de ficar todo o tempo com acesso ao terminal, que geralmente é um desktop, né? Que a pessoa precisa ir lá, consultar estoque, preço. Então ele vai conseguir, pelo celular dele, atender o cliente, gerar o pedido, fazer os ajustes necessários e já deixar o pedido pronto para a pessoa simplesmente ir para o checkout e fazer o pagamento. Interessante. Olha, assim, acaba tudo indo para a tecnologia, né? Né? Assim, a gente falou de duas empresas que você está participando, uma diretamente, que é a NuClick, né, onde você é o CEO, e a outra como diretor de negócio, e todas voltadas para a tecnologia. E aí, pensando no nosso ouvinte também, vamos supor que como encontrar, né, os serviços da IoTech, como é que funciona? Eu quero convidar aqui para fazer uma análise do meio ambiente, como é que é? Sem compromisso, aí depois como é que funciona o trabalho de vocês no varejo? Tá, a gente tem modelado isso, né? Porque não é uma coisa muito fácil. Assim, é difícil você conseguir colocar isso na prateleira, né? Então, a gente tem feito muito assim. A gente faz uma visita, faz um diagnóstico. A partir do diagnóstico, a gente
faz uma proposta, né, do que poderia ser feito, e a partir daí a empresa vai poder tomar a decisão. Eu posso citar aqui que a gente fez uma proposta, por exemplo, para a TVLAR. A TVLAR tem um problema de auditoria dos produtos, porque ela está crescendo muito. Então, o time de auditoria é um time de mais ou menos meia dúzia de pessoas. E são quase 80 lojas já espalhadas pelo Amazonas e por Roraima. Então, é praticamente impossível eles chegarem na loja e fazer uma contagem de estoque para ver as divergências que estão acontecendo. E com a tecnologia que a gente vende, o nosso sistema, isso seria totalmente viável, inclusive fazer 100% das lojas. Hoje, eles não conseguem fazer 100% das lojas. Pega uma amostragem e faz por amostragem, entendeu? Então, assim, isso também é interessante que as empresas tenham uma consciência de que vale a pena o investimento, né? Não diria que é um investimento barato, até porque tem um trabalho, né, intelectual muito forte. São poucas empresas que fazem isso. Tem hardware que é caro, mas também não é nada absurdo. Tem muita gente que se surpreende, que fala assim, caramba, vai ser esse preço. A gente fala assim, esse preço, né? Se surpreendem. Um preço justo, né? Exatamente. Assim, quando você pensa em resolver uma mega solução, você já pensa em milhões. Como é o caso de você instalar um bom ERP, né? Você pensar no TOTUS, no complexidade absurda. SAP. Sim. Exatamente. Você pensa em milhões. Aí eu vou ter que deixar milhões. Ou até mesmo usar plataformas de BI, né? São projetos de milhões. Mas a gente consegue trabalhar com muito menos, tá? E entregando uma proposta de valor muito significativa, com um payback muito rápido. Vai ser feito o investimento e a gente ainda busca ajudar as empresas com soluções que às vezes elas não veem. Eu posso dar um exemplo aqui. Existe uma lei no Brasil, que é a Lei do Bem, que permite que as empresas façam investimento em inovação e consigam se creditar do investimento que elas estão fazendo. Então, para começar, é possível uma empresa investir num projeto de inovação, como é o caso do nosso nosso produto de gestão de ativo, e conseguir ter um retorno de 30% do valor que foi investido. Olha. Então, vamos supor, né, que a empresa invista ali R$100 mil, ela consegue retornar já de cara R$30 mil. Ou seja, ela vai desembolsar só 70 mil, né, que vai se pagar muito rapidamente. Então, a gente tem buscado, né, ajudar as empresas a entender isso. Então, né, voltando aqui à tua pergunta, pensando no mercado de varejo, é assim que a gente tem trabalhado, né? Muito na questão visitar, para entender a complexidade, e a gente faz uma espécie de consultoria aí já, né? Porque não dá para entregar uma coisa de prateleira. Não é fechado, né? Sim, não. Tem que ter uma visita, né? Tem que ter uma análise. Exatamente. E a gente não tem só, né, nesse sistema de gestão de ativos, não é só o RFID, né? A radiofrequência. Ela é mais interessante, porque você consegue ter uma aplicação assim, muito automatizada. Eu vou dar um outro exemplo aqui de uma negociação que a gente está fazendo com a Metalfrio. A Metalfrio é uma empresa gigante, que é multinacional, né? Tem operação no Brasil, mas tem outros países. Não sei se vocês já observaram, nos supermercados, mercadinhos, tem os freezers que estão lá da Ambev, da Coca-Cola. Esses freezers são... E olha, é uma inovação que surgiu aqui, tá? Eu vou compartilhar isso. Infelizmente, o nosso amigo que fez isso já partiu, né? Que foi o Stanley Braga. Ele faleceu na pandemia. Mas ele propôs para a Metalfrio, que ele era um representante aqui no Norte, ele propôs um modelo de não simplesmente vender o freezer. Porque ele via que alguns clientes dele compravam o freezer e ficavam com um problema com o freezer, porque não tinham onde colocar, o freezer estragava na chuva. Então ele propôs o seguinte, fazer um formato que o cliente recebesse o freezer no momento que ele necessitasse e a manutenção fosse feita toda pela própria Metalfrio. Então foram criados depósitos pelo Brasil inteiro, né, que funcionam como uma estação ali de transição só. Então a jornada é assim, sai o freezer novo da Metalfrio, ele vem para o depósito de Manaus, a Coca-Cola aqui, que é o Grupo Simões,
vai determinar, olha, eu preciso no freezer, no DB da Ponta Negra, no CO lá da Tefé, enfim, vai distribuindo. E a Metal Frio tinha um problema de se perder no controle dessas coisas, porque ela tem uma responsabilidade sobre o ciclo de vida desse produto. E aí a gente ofereceu assim, uma coisa até além do que eles estavam pensando, né? Eles pensavam só no controle da entrada e saída. A gente falou, por que não controlar o ciclo de vida do produto? Porque um freezer, ele é um produto que cuja responsabilidade é da Metal Frio. No final das contas, se um freezer desse estiver no Igarapé, né, quem vai ser responsabilizado vai ser a Metal Frio, pelo dano ambiental que ela está causando. Né? Então, um freezer deve durar aí uns 15, 20 anos, e a gente conseguiria controlar todo o ciclo de vida. A gente saberia quando que ele foi construído, né, quando que ele foi produzido. A gente conseguiria cruzar as peças, por exemplo, o que dá mais problema? O motor, por exemplo. Né? A gente conseguiria colocar tag no freezer, uma tag mãe e linkar com tags filhas. Né? Uma tag no motor, por exemplo. Então, esse freezer sai da fábrica, a gente sabe quando ele saiu, que hora saiu, quem que manuseou, entrou no depósito, a gente sabe de tudo isso também, e vai gerando todo o histórico do freezer. Ou seja, a empresa tem uma informação, tem dados que são mega valiosos. E ela vai saber em tempo real onde que estão os freezers, entendeu? Quando sai do depósito, ela consegue, entregou, ela mostra, entreguei, a responsabilidade agora é com a Coca-Cola, é com a Ambev. E isso é um trabalho que a gente tem feito. Interessante. O que eu percebi pela sua fala é que assim, é um produto acessível, né, que vocês oferecem hoje, Sim. Mas o mercado ainda está em construção, né? As pessoas ainda estão passando por um processo de educação, né? Tem muitas empresas que não têm a mínima ideia que isso exista. Sim. Entendeu? Eles têm um problema, né, mas não sabem para onde ir. E a gente está aqui para solucionar esse problema. Então acaba sendo um desafio e uma oportunidade ao mesmo tempo, né, Uli? Porque o mercado ainda não está totalmente pronto, né? Não está pronto. De jeito nenhum. Né? E aí entra muito essa questão, né, de a gente mostrar que vale a pena investir em inovação, que vale a pena passar por esse processo de transformação digital, né? Que muitas vezes o seu concorrente você não vê, ele é invisível, né? Mas ele está do lado aqui. A gente sabe que hoje é possível comprar de qualquer lugar do mundo pela internet, né? Então você compra pelo AliExpress, você compra por muitas plataformas, né? E tem surgido plataformas de rede social onde você pode comprar também. Então tem nichos ali que são atendidos, né? Então se você trabalha como um empreendedor nesse nicho e está muito confortável, né? Achando que só com uma loja física você vai conseguir permanecer ali tranquilo, você não vai. É necessário repensar o negócio e partir para o digital. Que interessante. Eu acho que já entrando na parte final do nosso bate-papo, o que você tem como recomendação para aquele nosso ouvinte que tá trabalhando hoje em um varejo, né? O que ele pode fazer com relação a levar a tecnologia para o seu ambiente de trabalho, né? Porque, por exemplo, eu fico pensando assim, que muitas das vezes os tomadores de decisões não conhecem dessas tecnologias. E o colaborador, aquele cara que está ali tendo contato direto com a dor, né? Pode levar essas inovações e, enfim, mudar e transformar ali a economia daquela empresa, enfim. O que você tem de dica para essas pessoas que estão nos ouvindo? Então, eu acho que é necessário, né, que essas empresas estejam mais abertas a ouvir opiniões de especialistas da área. Às vezes, eu já tive muitas conversas, né, com algumas empresas que são muito tradicionais. Sim, o cara ouve, mas ele acha que do jeito que ele faz está dando certo e vai continuar dando certo. Sempre fiz assim, né? Sempre fiz assim e não vou mudar. E aí quando ele se desperta, né, que ele precisa mudar, pode ser tarde, entendeu? Quando ele já está quebrando, né? E aí ele não vai ter dinheiro para investir. Então, o momento, eu acho que é quando ele esteja ali fazendo justamente um processo de remodelagem ou de crescimento, que ele pense no digital, né? Porque
hoje é muito necessário, não tem como você viver sem o digital. Legal. E outra coisa, né? Eu acho que vale a pena, uma recomendação que eu dou é que esses empreendedores, esses empresários, né, participem de atividades aí, que nós temos muitas atividades hoje, de feiras, né? Como é a Feira do Polo Digital, já quero convidar aqui, que a gente vai fazer Que dia, Euler? em dezembro, de 6 a 11 de dezembro. Onde vai ser? Lá no Vasco Vasques. Vale muito a pena, né? A gente conseguiu fazer muitos negócios lá, conectar startups com empresas, né, tradicionais. Eu acho que isso é uma busca necessária, entendeu? E eu posso dar o exemplo aqui da InfoStore, que fez isso. O Luciano é o CEO. Ele falou, olha, eu estou dedicando aqui mais ou menos 30% do meu tempo para gerenciar novos projetos de inovação. E legal, isso cara. é muita coisa, porque eu tenho de responsabilidade dentro da empresa. Eu separar 30% do meu tempo para gerenciar 10 projetos de inovação é muita coisa. E o que eu faço, né? Sempre que eu vou negociar, que eu vou conversar com algum empreendedor, eu vejo as oportunidades e eu trago as empresas junto, né? Eu indico a Trocasa, eu indico a Umer, eu indico a Resíduo, eu indico todo mundo, a Redmax, entendeu? Eu quero ver os negócios acontecendo. É um conectador por natureza, Euler. Eu quero ver todo mundo conectado, né? E fazendo negócio. E eu acredito que, né, o nosso ambiente se torne muito melhor assim, e que as empresas daqui, mesmo que sejam de mercados muito tradicionais como é o varejo, né, elas possam até crescer de uma forma que elas dominem o Brasil. Eu acho que isso é possível. Maravilha. Ou até o mundo, né? Porque os chineses estão vendendo para cá, por que não a gente vender para lá também? Exatamente. E então, onde que a gente pode encontrar a IoTech? Comunique os canais de comunicação. Então, a gente tem um site, né? iotechautomação.com.br. Eu tinha falado quem quiser comprar automação voltada para a área predial, apinteligente.com.br, né? E a Nuclick, a gente está reformulando o nosso site, mas é nuclick.com.br. Só que a gente ainda está reformulando, porque inclusive a gente vai ter uma versão em inglês, porque nós temos algumas negociações acontecendo fora do Brasil. Legal. E isso é uma recomendação que eu dou para todas as empresas que estejam aqui, né, na região, aqui em Manaus, que já pensem de forma global, né? Sim. O trabalho que vai dar é o mesmo. E você pode, de repente, ter uma solução, como é o caso da Trocados, que pode servir lá para o Uruguai, para o Paraguai, para a Argentina, ou outros lugares, né? Legal, maravilha. E onde que a galera pode te encontrar hoje? Onde você está presente ali, comunicando? Isso aí é uma boa pergunta, porque como eu tenho diversas atividades, né, eu não tenho assim um lugar fixo, mas um ambiente que eu costumo frequentar bastante é o Valeap, o Hub de Inovação, que fica lá no Japim, na Rodrigo Otávio, né? Porque lá eu tenho a sede de várias startups que eu estou tocando. E no LinkedIn também, né? Você é bastante presente, né? De vez em quando eu posto, né? Aí o meu LinkedIn é fácil de achar, Euler GMS. Maravilha, Euler. Então, Euler, muito obrigado pelo bate-papo aqui, muita ideia, muita coisa diferente. Eu acredito que o nosso ouvinte aí vai tirar vários insights para levar para o seu local de trabalho. E assim, fiquei muito feliz em saber do avanço de vocês, né? Eu acho que pelo que você me falou, o mercado ainda está muito incipiente ainda. Sim. Né? E tem muito a crescer. E assim, vamos se falando, cara. Muito obrigado, viu? Vamos sim. Salve de palmas aí pro Euler. Para nós. É isso, valeu. Disposição. Vamos falar, você tem muito assunto aí. Valeu.